Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Venha fazer parte da nossa mentoria durante 12 meses, uma vez por semana. Vamos nos encontrar e vamos conversar sobre estratégias, investimentos, como está o mercado lá fora, aqui no Brasil, riscos, oportunidades, possibilidades. Nossa mentoria trata exatamente disso. Venha conhecer, fazer parte. Experimente pelo menos um mês para você ter uma noção do que você pode aproveitar com a nossa mentoria. Aprendi ao longo da minha vida profissional que quando você tem um mentor, você compartilha dos ganhos que esse mentor tem do ponto de vista de experiência. Então, trago aqui mais de 3 décadas trabalhando no mundo corporativo, entendendo o mundo empresarial por dentro, e 17 anos como investidor de bolsa de valores. Então, isso tudo pode ter, sim, uma serventia, uma utilidade para que você possa acelerar o seu aprendizado e ter mais sucesso nos seus investimentos. Quero começar, vou falar sobre essa questão do Fundo Soberano da Noruega, mas antes disso eu quero dizer que os provedores regionais de banda larga já apresentaram propostas para a compra da Oi Fibra. A Oi já recebeu 7 propostas para aquisição do seu negócio de fibra ótica, a Oi Fibra. Isso foi noticiado no broadcast do Estadão. As ofertas partiram principalmente dos provedores regionais, entre eles a Alaris, a EB Fibra, que é do grupo do Pedro Parente, a Liga, do Nelson Tanuri, e a Vero/Americanet, do fundo 20 Partners. Então, estas empresas fizeram propostas para aquisição da Oi Fibra. Ainda outras propostas, e, pelo que se diz, TIM, Vivo e Claro ainda não encaminharam seus possíveis interesses. Então, o fato concreto é esse. A Oi já tem 7 propostas sobre a mesa. Estão aí para analisar, devem chegar mais e é provável que haja aí uma concorrência interessante. A Oi, segundo diz, tem 4,8 milhões de clientes de banda larga, 4,8 milhões de clientes de banda larga, somando aí a fibra ótica e o cobre. Ela é a 3ª maior empresa do ramo no país, atrás de Vivo e de Claro. A Vivo tem 6,7 milhões de clientes conectados, mas todos em fibra ótica. A Claro tem 9,9 milhões, mas a maioria banda larga, com fios de cobre ou outras tecnologias. Não é fibra. Fibra em torno de 1,6 milhão de clientes conectados com fibra. Então, a Oi, já sabendo de como foi a sua venda da Oi Móvel, né, para as grandes, pode, vamos dizer assim, de forma mais inteligente, ou dividir a Oi Fibra em 2 partes, Fibra 1, Oi Fibra 1 e Oi Fibra 2, e isso facilita o processo de venda, ou pode também focar nessas empresas regionais aí já citadas, como a EB Fibra, a Liga, a Vero, né, a Alaris, pode trilhar este caminho de venda. A expectativa que a Oi tem é levantar 7 bilhões de reais com a venda da Oi Fibra. 7 bilhões de reais com a venda da Oi Fibra, certo? O modelo de venda ainda não está decidido, a Oi ainda está olhando as propostas para, então, encaminhar como vai se dar este processo de venda.
Mas o que se sabe é que ela considera este cenário, porque em outra matéria também do broadcast foi dito exatamente isso, que a Oi Fibra, que tem hoje cerca aí de 4,2 milhões de clientes com fibra ótica, pode ser dividida com o objetivo de facilitar a sua venda. Essa negociação ela é importante para o processo de negociação com os credores no âmbito da segunda recuperação judicial da companhia. Inclusive, o Citibank e o BTG estavam aí trabalhando nos bastidores em relação ao levantar possíveis interessados dispostos a pagar por este ativo. A Oi, de novo, quer 7 bilhões por essa venda, né? A possível divisão da Oi Fibra em duas, ela seria no sentido de reduzir os riscos de uma demora demasiada de aprovação do negócio pelo CAD. Então, desmembrar em duas companhias facilitaria esse processo de venda, né? A venda terá que ser feita por um processo competitivo, tal qual foi feito nos outros ativos, né? Mas existe um período aí de pré-análise, que é o que nós estamos vivendo agora, né? As grandes empresas, pelo menos a Vivo e a TIM, deram declarações de que existe uma complexidade na possível compra da Oi Fibra por conta da relação contratual de dependência com a Vital, que foi criada pela Oi. Então, elas olham para o negócio, mas veem uma certa dificuldade por conta desse contrato com a Vital. O presidente da TIM, por exemplo, o Alberto Griselli, deixou isso muito claro, de que uma obrigação de negociar com a Vital pode ser um impeditivo. O presidente da Algar também, o Jean Borges, comentou a respeito, dizendo que a venda da Oi Fibra envolve mais questões do que o normal. As condições comerciais com a Vital e os preços firmados pela Oi com a empresa Vital, tudo isso pode ser um complicador nessa transação, pelo menos para algumas empresas, né? Então, vamos seguir acompanhando essa novela, né? Porque é algo que nos interessa do ponto de vista pedagógico, de aprendizado, né? De aprendizado. Bom, por falar em aprendizado, o Fundo Soberano da Noruega apresentou um lucro recorde, veja vocês que coisa impressionante, 213 bilhões de dólares em 2023. Os resultados foram comparados com o prejuízo recorde que tinha existido em 2022 de 1,64 trilhão de coroas, a moeda local, quando teve aí uma perda grande de desvalorização, né, por conta das ações de empresa de tecnologia. O Fundo Soberano da Noruega, ele tem sob sua guarda 1,6 trilhão de dólares, é o maior do mundo, e divulgou um lucro recorde de 2,22 trilhões de coroas, ou 213 bilhões de dólares, né? 213 bilhões de dólares em 2023, impulsionado por fortes retornos sobre investimento em ações de tecnologia. Em 2022, ele tinha tido perdas por conta, desvalorizações por conta de investimentos em ações de tecnologia, e em 2023 recuperou e teve lucros em função exatamente desses investimentos em empresas de tecnologia, né? E esse fundo da Noruega, né, eles investem em algumas empresas como NVIDIA, Apple, Microsoft, né? Também no setor de farmacêuticas, com a empresa Nordisk. Eles tiveram, portanto, um retorno anual de 16,1% na sua carteira de investimento, né?
Este fundo ele foi criado pela Noruega, pelo governo norueguês, exatamente porque a Noruega é um grande exportador de petróleo bruto e o maior fornecedor de gás da Europa. E criou este fundo para exatamente poder mitigar momentos de pressão, de valorização desses ativos, de modo a reduzir os efeitos de preço para a sociedade, para a população. Então, o fundo ele acaba sendo um colchão para amortizar essas pressões inflacionárias e de altas excessivas, né? É uma boa ideia. O Brasil já deveria ter feito isso aqui, utilizando os ganhos como pressão, mas não fez ainda e sabe lá Deus se um dia fará, mas deveria ter feito isso, né? Bom, quero aproveitar também para falar de que a Anatel está estudando uma intervenção na UE. A Anatel está estudando uma intervenção na UE. Mas antes disso, eu quero comentar que a Cielo, ela pode fazer o fechamento do seu capital social. O Bradesco e do Banco do Brasil tomaram essa decisão de fechar o capital da Cielo após cerca de 15 anos de existência. Nós falamos a respeito disso, se não me falha a memória, em 2021 ou 2022, de que nós achávamos que esse seria o caminho mais possível de acontecer. E por que dissemos isso naquela época? Porque o negócio de maquininha de cartão de crédito chegou ao fim do ponto de vista de ser o grande negócio da Cielo, né? A Cielo e a rede dominavam o mercado de maquininhas. Depois esse mercado foi crescendo, expandindo-se, novos entrantes fizeram parte desse mercado, ficou muito pulverizado e a Cielo nunca mais foi sombra do que havia sido quando ela dominava este mercado de maquininhas e cartão de crédito. Então, esse é um negócio que enfrenta uma concorrência gigantesca atualmente e que pode ainda passar por soluções disruptivas, como é o caso da Apple, que pretende, já está em teste nos Estados Unidos, o uso do iPhone como se fosse uma máquina de cartão. Então, o que nós estamos vendo com esse possível fechamento? Então, a gente lá atrás já dizia, olha, é mais provável que haja um fechamento de capital da Cielo, né? O Itaú já havia incorporado a rede, que pertencia ao Itaú, a rede já havia sido incorporado pelo Itaú, né? E agora a gente entendia que depois aí desse aumento de concorrência, né, com PagSeguro, Mercado Pago, GetNet, Stone, Magalu e com tantas outras opções, né, o mais provável seria a Cielo fechar o seu capital, né, fechar o seu capital. E aí, nesse novo momento, muito provavelmente, essa empresa volta para dentro das estruturas dos seus donos, né? E podem, talvez, apenas serem um setor, e não mais uma empresa, né? Isso permitiria um melhor ajuste estratégico e operacional por parte dos controladores da Cielo. Então, vamos acompanhar, mas esse é um movimento que a gente tinha cantado, essa possibilidade. Ali por volta de 2021, 2022, teve gente que me questionou a respeito da queda da Cielo, será uma oportunidade? Eu disse, olha, cuidado. Eu acho que não é uma oportunidade que pode, em breve, essa empresa sair da bolsa, né?
Não sei se alguém que está aqui assistindo esse vídeo nesse momento lembra desse momento onde nós abordamos isso. Muito bem, a Anatel prepara-se para o plano B. O que é isso, Cláudio? A Oi, ela, depois da Assembleia de Credores, adiada para o final do mês, ela tem aí uma data limite, que é 23 de março, onde ela vai se reunir com o Tribunal de Contas da União e a Anatel e decidir se vai haver uma composição, um consenso de negociação entre as partes ou não. Qual o problema? O problema é que a Anatel quer receber em torno de 20 bilhões de reais para que a Oi faça a migração da concessão para a autorização. A Oi quer receber lá, por conta da arbitragem, 50 bilhões. E ainda tem uma multa que a Oi tem para com a Anatel de 7 bi, que não está pagando. E já a valores atualizados, já chega a 11, segundo algumas fontes. Então, aquela dívida de 7 bi de multas com a Anatel, que não está sendo pago pela Oi, desde a entrada na segunda recuperação judicial, em valores atuais já chega a 11, mais ou menos, 11 bilhões. E esses são os valores que estão sobre a mesa. De acordo com algumas fontes que andam aí envolvidas nesse processo, não haverá acordo. Vamos ver, né? Mas a probabilidade do acordo está cada vez mais remota. Sem acordo, a Anatel terá que fazer alguma coisa. Por quê? Porque temos aí a questão da concessão pública da telefonia fixa. E para isso, para preservar essa concessão, a Anatel teria que decretar uma intervenção na Oi. Comenta-se que alguns nomes, inclusive, já estão sendo sondados para assumir essa tarefa de interventor. E lembrando que, neste processo de intervenção, a atual diretoria seria afastada, né? E a Anatel, representando o governo, passaria a ditar o planejamento e os rumos da empresa, né? Tivemos aí, durante a primeira recuperação judicial, uma venda significativa de ativos da Oi, mas ela ainda hoje é dona de alguns ativos importantes, como a Oi Soluções, a Oi Fibra e a Vital. O Rodrigo Abreu quer vender tudo isso. Pelo menos Oi Fibra e Vital ele já deu como certeza de vender, para amortizar a dívida com os credores. Havendo uma intervenção, o governo concordará com isso? Como pode ser mitigado os interesses dos credores versus os interesses do poder concedente, do poder público, né? Tudo isso está ainda, vamos dizer assim, numa zona cinzenta, numa zona nebulosa. O governo, por sua vez, fazendo uma intervenção, poderia usar a Oi para que a Oi pudesse ser a grande promotora da capilaridade da internet no Brasil, e usando, inclusive, recursos do FUST, do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações. Pode também o governo atrair interesses de fundos de investimentos ou de governos da China ou da Arábia. Vamos lembrar que um dos credores da Oi é o banco chinês, né? Então, pode haver uma composição também de atração de um sócio para o governo nessa intervenção da Anatel, que depois pode se desdobrar uma nova configuração acionária com a ajuda aí do governo, né?
Bom, por fim, ainda tem a questão da Vital. A Vital, que tem contratos que foram muito bons para a Vital, feito pela Oi, né? E Vital, que tem aí uma participação da Oi ainda importante, e que recebeu muitos dos que são considerados bens reversíveis por parte da Anatel. Então, esta intervenção na Oi, por tabela, gera uma zona de interseção com a Vital. Tudo isso é muito questionável ainda, tudo isso é muito repleto de incertezas, mas esta é uma questão que passa a ganhar força a partir do momento que, no final do mês, não haja acordo entre a Anatel, TCU e Oi. Uma intervenção. Seguiremos acompanhando. Venha fazer parte da nossa mentoria. Mande um e-mail, clovisfaleiro@uol.com.br. Experimente um mês da nossa mentoria. Tenho certeza que você vai gostar e aí depois faz a extensão para 12 meses. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.